Fala, galerinha do YouTube. Hoje eu vou conversar aqui com ele. Até que enfim eu consegui. Ó, todo mundo já está vendo, quem está aqui do meu lado. Até que enfim que eu consegui conversar com esse moço. Trazer ele aqui para bate-papo com a Beth. Deixa eu falar aqui quem ele é. Bem, Alexandre Varela, ele é escritor, já escreveu 2 livros. As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica e As Verdades que Nunca Contaram sobre a Igreja Católica, ele juntamente com Viviane Varela, que é a esposa dele. Ele é jornalista credenciado junto à Sala do Vaticano. Aliás, ele é o primeiro jornalista, né, Varela? Fora de Roma. Isso aí, fora de Roma. O que não é vantagem nenhuma, né? Porque assim, porque para ser credenciado na sala de imprensa da Santa Sé, você tem que morar em Roma. Isso é uma regra lá deles. Eu sou o primeiro e por enquanto o único no mundo que não mora em Roma, que tem essa exceção. Só que assim, grande vantagem, né? Eu preferia morar em Roma. Eu não tenho nada contra morar em Roma, mas sou o único que não mora em Roma. Então isso é de certa forma um privilégio, porque foi uma exceção aberta pelo Vaticano. Mas então é isso, né? Eu tô aqui no Rio, nesse calorão, e o povo tá lá em Roma. Continuando, gente, ele é dono do site O Catequista, também tem um canal no YouTube, é palestrante, está na escola diaconal, é pai de 5 crianças lindas e também esposo, né mesmo, Varela? Depois de todo esse currículo aqui, o que é que eu faço agora? Ainda tem meu emprego, que você esqueceu. Né? Sou gerente de projeto. Porque faço esse monte de coisa, nada me dá R$1, e aí tem que sustentar a família com o gerenciamento de projetos. Mas é isso. A grande coisa que o povo me pergunta quando a gente fala sobre isso é: como é que você tem tempo para isso tudo? É bilionário? Meu Deus do céu. Né? Eu sou bilionário em dívida e o tempo é de Deus. Então, quando a gente se dedica de fato, faz as coisas para Deus, as coisas rendem e no final das contas tudo dá certo. Primeiro, o tempo é de Deus, e segundo, quando a gente está ocupado, o tempo rende, né? Tem até um ditado que diz alguma coisa: se você quiser que alguma coisa seja feita rapidamente, dá para alguém que esteja muito ocupado, porque o cara vai pegar aquilo, vai se livrar rápido e vai tocar a vida. O cara que normalmente está mais desocupado enrola, não faz e tal. Então não tenho medo nenhum de me ocupar, dá tudo certo, graças a Deus. E Deus é que toca o negócio, entendeu? Porque se dependesse de mim, nada disso daria certo. Gente, eu estou muito feliz de trazer o Varela aqui no bate-papo com a Beth. Cara, ele é o cara, ele é o catequista, ele é o cara. E vamos conversar sobre uma pauta que é bem interessante. Sempre a gente conversa, né, Varela, nos intervalos. Ele também é o comentarista do programa Em Dia com a Notícia, mais uma coisa que esquecemos. Mais uma coisa. Hoje a gente vai conversar com uma pauta que é castidade no casamento. Sim, castidade no casamento. Tem castidade no casamento, né, Varela? Tem castidade no casamento e ela é diferente daquilo que as pessoas entendem como castidade. Porque se entende castidade de uma maneira muito errada, né? O povo entende castidade, o mandamento lá, o 6º mandamento, né? Que é não pecar contra a castidade. O povo imediatamente pensa, então é não transar. Ponto final. É isso que o povo acha que é, e na verdade não é. A castidade é um negócio que vai muito além disso. Castidade, a palavra castidade, vou tentar falar rápido, mas a palavra castidade significa pureza, né? Então, o que significa? A pureza não é não ter sido tocado por ninguém, não é isso. Isso aí é o que o povo acha, mas isso não é verdade. O que a igreja fala com pureza é fazer aquilo que é justo, né? É usar as coisas da maneira correta. Então, por exemplo, isso aqui é um microfone, né? Para que ele serve? Para exatamente isso que a Beth está fazendo. Está colocando aqui próximo a minha boca para captar a minha voz e levar a voz para a câmera. Essa é a funcionalidade do microfone, né? Se tivesse um prego solto nessa mesa, seria impróprio eu pegar esse microfone para bater o prego, né? Talvez até funcionasse, talvez até desse certo, mas eu estragaria o microfone. Então, isso você pode até fazer, mas não é o uso correto do microfone, tá? Então, a castidade, mal comparando, tem a ver com isso. É como se usar o microfone para capturar a minha voz fosse a maneira casta de se usar o microfone. Usar o microfone para bater o prego é a maneira injusta, é a maneira errada de usar o microfone. Então é disso que trata a castidade. Só que não fala do microfone, a castidade fala dos relacionamentos. Então a maneira certa de usar o seu corpo e os relacionamentos é fazer o quê? Dentro, né, da Sagrada Família. O que é
a família, né? Vamos começar por família para entender a castidade, porque a castidade é para a família. Então a família, ela é, a gente entende que ela é a igreja doméstica, Beth. Então, quando a gente fala, os primeiros catequistas são os pais, né? Que eu sou o catequista, mas o primeiro é o pai, é a mãe. Então essa é a igreja doméstica. A família é a menor célula da igreja. A paróquia é uma grande união de igrejas domésticas. É o ponto de encontro das pequenas igrejas domésticas que vão formar a grande igreja de Cristo. Então isso é a família, ou seja, a família não é um mero contrato entre um homem e uma mulher que tem filhos, não, não é isso, ela é mais. Ela é a igreja doméstica, um homem e uma mulher que se unem e participam da construção do reino de Deus, tendo seus filhos e catequizando seus filhos. Para quê? Não para que eles façam parte de um exército da igreja, não é isso, mas para que eles encontrem a Deus, para que eles façam parte da Assembleia dos Santos, né? Aquela visão do Apocalipse, dos santos que olham o Senhor. É para isso que serve a igreja doméstica, para lotar o céu de santos. Então isso tem a ver com ter os filhos e educar os filhos na fé. Porém, a igreja doméstica é a única maneira digna de se fazer isso. A igreja doméstica e a família é a única maneira digna de se ter os filhos e educá-los na fé. Fora da família, não se deve ter filhos. Por quê? Porque aí não é o local consagrado para isso, não é o local de construção da igreja de Cristo, né? O local da construção do reino de Deus é a família. Então, por isso a família é consagrada. Existe o sacramento do matrimônio para quê? Para que se faça uma aliança. Em geral, se acha que a aliança é entre um homem e uma mulher, mas não é não. A aliança é entre um casal e Cristo, né? Então, são 3 pessoas que participam de um casamento. O homem, a mulher e Cristo. É uma aliança deste casal com Cristo para a construção do seu reino, né? Então, dentro dessa aliança, é super responsável, na verdade, é algo que o casal deve fazer, uma obrigação do casal multiplicar, né, ter os seus filhos e construir a igreja de Cristo. Agora, fora desta aliança, é temerário. Fora dessa aliança, você não tem tudo o que é necessário, né, as graças necessárias para bem construir a família. Portanto, não, a igreja vai dizer, os filhos devem vir apenas dentro do casamento, porque a maneira correta de se construir a família é a maneira correta de viver, de construir, melhor dizendo, o reino de Deus. Lembra do exemplo do microfone, que é para captar a voz e não para bater o prego? Então, os filhos dentro do matrimônio é usar o microfone para captar a voz. Os filhos fora do matrimônio é usar o microfone para bater o prego. Então a castidade fala sobre isso, é usar o relacionamento afetivo da maneira certa, respeitando o seu tempo. Então o tempo do namoro é um tempo de discernimento para o casamento, é um tempo para ver se o casamento vai dar certo, porque ele é indissolúvel, então não posso errar. Se eu não posso errar, eu tenho que ter um tempo para pensar bem sobre aquilo. Sim. Isso é um namoro. O tempo de construir família é o casamento. Então agora sim é que a gente chega à interpretação comum sobre a castidade. Mas, Alexandre, o que o sexo tem a ver com isso? O sexo é justamente a coisa que vai ser usada da maneira certa ou errada. Se eu estou falando que eu tenho que construir uma família, então o sexo serve para isso, né, dentro da família. O sexo tem sempre 2 aspectos, o unitivo e o procriativo. Precisa unir o casal e precisa construir a igreja de Cristo. O sexo a serviço da igreja de Cristo. Agora, quando você está fora do casamento, o sexo se torna irresponsável, ou seja, é não casto. Ou seja, ele está sendo usado para algo que não é a sua finalidade. Portanto, não é justo, né? Então, é por isso que se fala, a castidade é não transar fora do casamento, não transar quando é solteiro. Então, assim, aí quando a gente fala isso, a gente reduz muito o que é a castidade. Então, a castidade é isso tudo que eu falei, é essa dignidade da criação. Imagina, eu estou participando da criação divina, da construção do reino dele. Isso é a castidade. Então, eu não posso usar isso da maneira errada, né? Então, qual é a castidade fora do matrimônio? Verificar se a sua vocação é casar e com quem você vai casar. Não é construir a família ainda, é preparar a construção da família, portanto, o sexo não entra.
Não faz sentido o sexo nesse contexto. Por isso que se diz que não se deve transar, né? Não se deve fazer sexo antes do casamento, né? Então não é porque é uma regra, é porque não faz sentido, né? Entendendo o que é a castidade. E qual é a castidade dentro do casamento? A castidade dentro do casamento é construir a igreja de Cristo. Portanto, ter filhos e se unir, né, cada vez mais a sua esposa, seu marido e sua família. Né? Portanto, sexo procriativo e unitivo e construção do reino de Deus. Isso é castidade dentro do matrimônio. Então, entendendo assim, a gente entende o que é castidade e consegue aplicar ela aos vários estados de vida. Então, aquele ditado, entre quatro paredes pode tudo, né? Que tem um ditado, entre quatro paredes pode tudo, dentro do casamento. Isso não pode. Olha, sendo digno, pode. Né? Então, essa é a questão. Né? Vamos voltar à utilização do sexo. A gente vamos falar de utilização. Porque muita gente fala, quando a gente fala do sexo dessa maneira, o povo fala, puxa, Alexandre, mas eu tenho instintos animais, né? O sexo é uma coisa de animal. Filho, olha só, você é animal? Então faz o seguinte, se você está ouvindo a gente, vendo a gente, e acha que todos os seus instintos têm que ser tratados que nem os dos animais, faz o seguinte, joga comida no chão e come. Não é assim que Bom exemplo. Não é assim que os animais fazem? Qualquer bife que tem no chão, ele vai lá, come cru, come no chão, não tem problema nenhum. Você não. Você tem que preparar o alimento, sentar na mesa, botar no prato. Você não bota nem a mão na comida, você usa talher, tem guardanapo, tudo. Por quê? Porque o ato de comer do homem, o ato de saciar sua fome, ele requer dignidade. Uma dignidade que o cachorro não tem, que qualquer outro animal da natureza não tem. O homem requer dignidade. Quando você dorme em qualquer lugar, tô com sono, aí você se encosta num canto da casa e dorme. Não é. Você vai para sua cama, que tem idealmente, né, você gostaria pelo menos que tivesse um colchão, que tenha um travesseiro, que tenha uma coberta para te cobrir do frio, que seja um local limpo, seja um local arejado. Por quê? Porque dormir requer uma dignidade. Você não dorme em qualquer canto, você não dorme na rua, quem dorme na rua não está dormindo porque quer, né? Porque não tem condição. Sim. Mas se você oferecer uma cama para aquele cara, ele vai preferir a cama. Por quê? Porque requer dignidade. Também o sexo do homem requer dignidade. Ele não é para qualquer coisa. Portanto, ele é procriativo e unitivo, segundo a lei de Deus. Que é diferente do sexo do cachorro. O sexo do cachorro é para outra coisa. Então, quando a gente fala, vale tudo entre quatro paredes, aí a gente precisa pensar nesta dignidade do sexo. Né? Da mesma maneira, vale tudo quando eu vou jantar na mesa? Vale. Se eu quero comer macarrão é bom, se eu quero comer bife é bom, se eu quero comer feijão com arroz é bom. Posso comer feijão com arroz com a colher em vez do garfo? Posso. Né? Agora, eu posso comer com a mão? Aí, dependendo da situação, já começa a ferir a dignidade. Posso jogar o prato na mesa, virado, deixar a comida espalhada na mesa e você ir comendo com a boca na mesa? Aí não, é completamente indigno. Então, quando a gente vai almoçar ou jantar, a gente tem limites para aquilo que a gente pode fazer. Vale muita coisa, mas tem coisa que passa do limite e já não vale mais. Então, quando a gente pensa no sexo, é a mesma coisa. Então, vale muita coisa, não tem problema nenhum. A igreja não tem um manual do sexo católico, não existe isso. Então, sim, vale muita coisa, mas sempre respeitando a dignidade daquele momento que é da construção do reino de Deus. Você pode não perceber, mas ali você está construindo o reino, está construindo sua família, está construindo a igreja doméstica. Ali você também serve a Cristo. Né? Claro que você não precisa pensar tudo isso na hora, porque senão você não vai fazer nada. Mas o fato é que você precisa entender a dignidade desse momento. Então, vale tudo? Vale até o ponto em que ultrapassa o limite da dignidade deste momento. É o exemplo que eu dei da mesa. Né? Não vale tudo na hora de comer, vale muita coisa, mas não tudo. No sexo é assim também, vale muita coisa, mas não tudo. Aquilo que ultrapassa a dignidade da construção da família não deve ser feito. Varela, eu quero conhecer o meu corpo, né? Sou casada, quero conhecer meu corpo, então eu começo a me tocar, a sentir. Isso também faz parte da castidade? Então vamos lá. Você sendo casada ou solteira, a descoberta do corpo, ok. Agora, a descoberta do corpo dentro daquilo que a gente vai chamar de masturbação, ou seja, eu vou fazer sexo sozinho comigo mesmo, também é violação da castidade. Por quê?
porque ali você está usando o sexo, né? Estimulado não por uma outra pessoa, mas estimulado por si mesmo, você está usando o sexo. Só que usando de uma maneira que não tem finalidade alguma. É meramente um entretenimento. Você tá, porque muito se fala, eu quero conhecer meu corpo. Você é balela, você quer ter prazer, quer se divertir, né? Então, qualquer diversão que use o corpo, qualquer diversão que use o sexo, vai contra a dignidade do próprio sexo, né? O sexo não é para se divertir, o sexo é procriativo e unitivo. Dentro da característica unitiva, há o prazer, há também a diversão, né? Mas quando há só a diversão, aí não há união, não necessariamente, né? Você pode... Vou entrar no assunto de se tocar, mas, por exemplo, as pessoas ficam na balada e vão pra cama com a galera. Então isso é entretenimento. Eu tô usando o seu corpo, o outro tá usando o meu e tá tudo certo. Não tem uma unidade, não existe uma característica unitiva ali, muito menos reprodutiva, né? Então, dessa maneira, você está usando o sexo de uma maneira injusta, né? Portanto, não casta. Quando você faz o sexo consigo mesmo, que é a masturbação, também. Porque isso só vai atender a um instinto de diversão, de prazer, e não a característica unitiva, porque não há com quem se unir, e muito menos a reprodutiva. Portanto, também é impróprio, né, uma utilização indevida do sexo, portanto impura, portanto não casta, né, já que castidade significa pureza. Então, casado ou não se deve, a masturbação ela não deve acontecer. Geralmente, se no casamento, meu esposo ou minha esposa, entre os casais, querem fazer posições sensuais, posições diferentes, querem apimentar o casamento com alguns acessórios a mais. Então, isso também viola a castidade. E outra coisa, como que eu faço, como que eu chego para o meu esposo, como que eu chego para a minha esposa, para conversar que não venha feri-lo, ele ou ela? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, né? Quando eu falei, vale muita coisa, mas não vale tudo, né? Essas coisas têm que parar no limite da dignidade, né? Do sexo. Então, vale posição diferente, não sei o quê. Vale um monte de coisa. Agora, cuidado, né? Tem fronteiras que vão além do unitivo e procriativo, né? Então, acessório, por exemplo, essa é uma questão muito ampla, né? Mas os acessórios, muito provavelmente, em quase todos os casos, vão ferir a dignidade do sexo. Você vai introduzir um acessório dentro do sexo para emular uma outra pessoa, uma coisa... Sabe, isso vai um pouco além da dignidade, isso extrapola. Agora, existem acessórios que fazem mais sentido. Não vamos enumerar acessórios sexuais nesse programa. Mas, enfim, existem acessórios que podem ajudar na união. Então, isso é uma coisa que tem que ser avaliada pelo casal. E se o casal tiver dúvidas, pode sim pedir ajuda espiritual, né? Uma direção espiritual para se orientar no matrimônio. Lembrando que a direção espiritual ela deve ser franca e transparente. Ela não, esses assuntos têm que aparecer lá também. Evidentemente, é um assunto difícil de se abrir, mas faz parte da vida, né? Faz parte do caminho de fé você ser transparente. Mas o casal em si já consegue, né? Existe um negócio chamado lei do coração, né? Que o nosso coração é razão e afeição, né? O homem inteiro, a mulher inteira. A gente sabe quando está fazendo bobagem, né? Você pode até fazer com boa intenção, você sabe, estou fazendo bobagem, você sabe. Então, de alguma maneira, quando você vai introduzir uma posição nova, um acessório qualquer e tal, você tem que parar para pensar e refletir sobre aquilo. Se de alguma maneira aquilo te parecer errado, não vá em frente porque é errado. Uma outra coisa, o sexo ele precisa estar atrelado à característica unitiva, sempre. Então, é unitivo. Então, é o marido e a esposa que se unem. Não é a esposa que serve ao marido para ele se divertir e nem o contrário. Era isso que eu ia te perguntar. Digamos assim, meu esposo quer fazer isso, eu não quero, mas eu vou fazer só para satisfazê-lo. Então, mas se é da sua vontade satisfazê-lo, então aí temos a questão unitiva. Eu não gosto, mas, cara, eu vou porque eu o amo. Então, nesse caso, você está tendo o prazer de servi-lo, mas isso partiu de você, né? Não é ele que está te obrigando, você tem que fazer porque eu quero, e problema teu se você não gosta. Aí não,
Uma coisa é você, né? Por exemplo, você vai numa hamburgueria, e você fala, pô, odeio hambúrguer, mas o meu marido gosta, minha esposa gosta de hambúrguer, então, pô, já vou comer um hambúrguer para ficar com ela. Então aí é algo que você já não gosta tanto, mas você se doou, você se permitiu fazer, não afeta a sua dignidade, não é algo que vá contra, isso tem que ter em mente, não é algo que vá contra, não estou comendo lixo, estou comendo um hambúrguer, né? Sim. Então, não é algo que vá contra a minha dignidade, é algo só que eu talvez não fizesse, mas eu topei fazer porque eu quero esse momento juntos. Aí, beleza. Agora sim, não, é uma coisa que eu quero fazer por homenagem, ou porque eu quero dar tudo bem. Agora não, é uma coisa que me afeta a minha dignidade. Eu não quero fazer isso. É alguma coisa contra meus princípios, alguma coisa que pode até ser normal, mas eu não quero, me agride quando isso acontece. Isso é algo que jamais pode ser feito, porque afeta a característica unitiva do sexo. Então, ninguém tem que impor sua vontade sobre ninguém. A coisa tem que ser boa para os dois, mas isso é uma coisa que tem que ser conversada abertamente. Quando você pergunta, como é que eu falo com o meu marido, né? Ou, no caso, o marido fala com a esposa, para não feri-la. A melhor maneira de não ferir alguém é falar a verdade. Você casou, que vocês são uma só carne. Então, você não pode ter mimimi, né? Você tem que sentar e falar, olha, fulano, eu não gostei disso, eu não quero mais fazer, isso me agride. E se a outra pessoa realmente se casou com você, se ela entende que ali você está formando família, se ela entende a dignidade de estar junto, a dignidade do ato unitivo e procriativo do sexo, ela vai entender que se aquilo te afeta, é algo que não deve mais ser proposto. Por mais que eu goste, é uma renúncia que eu tenho que fazer e paciência, né? Acontece, tem um monte de renúncia na vida, né, que não é só o sexo. Aliás, né, dentro da vida de casado, porque isso é um fetiche da adolescência, a gente acha que o sexo é a coisa, né? Eu lembro que quando eu era adolescente eu falava, quando eu casar, eu vou ficar o dia inteiro fazendo sexo. Gente, Só o início, Varela. o casamento, ele não é sexo. O casamento é um monte de coisa que contém o sexo, né? É o convívio com a pessoa. É o convívio, é os filhos, são as contas para pagar, é a louça para lavar, é o trabalho para fazer, são os passeios, é o filme que você vê junto e tem o sexo, né? Então, o sexo é um percentual do casamento que tem a ver com tantas outras coisas. Então, assim, mas eu preciso fazer uma renúncia no sexo. Legal, você precisa fazer uma renúncia no sexo, às vezes você não tem dinheiro, você precisa fazer uma renúncia na viagem, às vezes você tem muitos filhos, você precisa fazer uma renúncia de um certo conforto, você vai fazer renúncias, né? Viver de alguma maneira aí se adaptando à realidade, que a realidade sempre se impõe. E você, vez por outra, vai precisar fazer uma renúncia. Então, renunciar a algo no sexo é só mais uma renúncia que não é nenhum dramalhão mexicano, né? A pessoa fala, não, porque se não fizer isso eu vou me separar. Então você é um bobão, não devia ter casado. Porque assim, se você tem que fazer uma renúncia boba, você tem que fazer uma renúncia, por mais que você goste, em apenas um aspecto da vida, que nem é o mais dominante, que você não fica transando o dia inteiro, então, gente, se você não é capaz disso, você não é capaz de ficar casado. Você não devia ter se casado. A vida é cheia de renúncias desde muito cedo. Você ainda criança tem que fazer um monte de renúncia. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não é o colégio que você quer. Aliás, quando criança você nem quer colégio, enfim. E você tem que renunciar. E é assim a vida inteira, até a hora da morte. A gente só vai ser liberto mesmo pela salvação em Cristo. Aí não tem renúncia nenhuma, aí é só ir pro Pai. Mas enquanto isso, a gente tem que saber viver, né? Gente, lembrando que nós estamos aqui também na Rádio Web Catedral Rio, no meu canal aqui no YouTube, Elizabeth Martins. Varela, eu ficava aqui o dia inteiro conversando com você, mas nós temos... falo o dia inteiro, né, cara? Eu falo fácil o dia inteiro. Mas nós temos tempo, quero te agradecer muito por participar aqui com esse tema, castidade no casamento. Espero que vocês tenham tirado aí todas as suas dúvidas, nem todas, né, Varela, mas algumas. Ele explicou muito bem o que significa castidade no casamento. Vamos gravar aqui uma série com Varela. Pronto, sério. E aí, qualquer outra dúvida, você pode ir lá em ocatequista.com.br, meu site. Fala comigo lá. Exatamente, no catequista.com.br, tá? Nos encontramos no próximo bate-papo com a Beth Varela. Muito obrigada.